Porque falando em Império da Lei, meu caro Mano Ferreira, e lá em Brasília, hein? Pelo visto continua efervescendo a notícia sobre o rombo indecente, obsceno, criminoso de mais de 6 bilhões de reais no caso das fraudes ali nos descontos associativos no INSS, né? Inclusive o ministro da Previdência Social do governo Lula, o Carlos Lupe, ele que também, por presidente do PDT, foi alertado em junho de 2023 sobre o aumento de denúncias de fraudes em descontos de mensalidades de aposentados, mas levou quase um ano, um longo e criminoso ano, para tomar as primeiras providências, tá? Inclusive, o presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos, pessoal, o Luiz Carlos Argolo, confirmou que a fraude já havia sido denunciada há pelo menos 2 anos. Vamos conferir. A Associação Nacional dos Peritos Médicos Federais já vem falando disso há mais de 20 anos, denunciando esquemas, apontando problemas, mas parece que ninguém queria ouvir. Inclusive, esse esquema específico dos descontos indevidos, a gente já tinha alertado lá em 2023, foi bem na época em que o diretor de benefício do INSS saiu, foi demitido. Já haviam fortes indícios. Só que, como sempre acontece quando o assunto é Previdência Social, as investigações demoram uma eternidade para andar. E tem motivo para isso. Esse tipo de esquema geralmente favorece gente poderosa. Então o negócio vai se arrastando até não dar mais para esconder. É um troço que, sinceramente, aqui beira o surreal. O ministro foi avisado, está pacificado isso. E qualquer um que... Os fatos são coisas teimosas, né, David? Sinceramente, tá posto aí. O governo foi avisado, os velhinhos sendo roubados e nada foi feito. Absurdo, né? Porque as pessoas, elas já ficam na fila ali para conseguir receber o benefício ou ter o benefício concedido. E aí, quando tem uma denúncia de, olha, tá tendo desconto aqui e esse desconto não aprovei, eu não fiz parte de nenhum sindicato, não quero esse desconto. E mesmo assim, após um ano, gente, um ano, realmente a gente vê que nada foi feito, só depois que foi desencadeada essa operação da Polícia Federal. E às vezes há muito custo também para conseguir desencadear isso. Então mostra a incompetência por parte dos gestores em realmente solucionar o problema, mas devido aos interesses que existem, né? Marinho. O INSS virou terra de ninguém, né? Pelo amor de Deus. Na minha visão, essa situação do ministro tem 2 hipóteses. Ou ele participa do esquema, então é a participação ou a omissão. O ministro negou a omissão. E nesse caso, o nome disso é prevaricação. Isso é crime. É quando um funcionário público conhece de uma ilegalidade que está sendo cometida e não toma as medidas. O pior de tudo, Marinha, é que ele falou assim, olha, nós recebemos a denúncia e eu pedi urgência em medidas de modernização do sistema. Imagina, você vê alguém pegando alguma coisa que não é dele, alguém roubando, e você tenta modernizar o sistema de proteção de segurança ao invés de chamar a autoridade competente. Tem um bandido entrando na tua casa e aí você chama a companhia de alarme para poder instalar um alarme melhor, ao invés de chamar a polícia para prender o cara que está entrando. Então, é um absurdo o que o Carlos Lupe, a declaração dele de que sim, nós recebemos a denúncia e pedimos modernização do sistema. Porque não é modernização do sistema, é polícia. É como é que a gente vai atrás de interromper esse roubo. E nós estamos falando aqui, todo roubo é crime, toda corrupção é crime, isso é um absurdo. Mas tem um agravante aqui, nós estamos falando do roubo de aposentados. Pessoas que, a maioria, pensionistas, esses que, cara, não são esses que recebem a aposentadoria do judiciário ou aposentadoria militar. Não, a maioria é aquele que recebe quase que uma mixaria diante de tanto que eles já contribuíram para o país e também para a economia. É um absurdo o que está acontecendo. E acho que pior ainda, Marinho, é nós ainda termos ele na cadeira de ministro. Ele está sentado na cadeira de ministro hoje, começando a semana como se nada tivesse acontecido. Então, parece que a gente chegou a um momento onde realmente o maior benefício ou beneficiário na gestão atual da Previdência Social é você ser cúmplice silencioso. Olha o nível que a coisa chegou, Jess Peixoto. Não, então, eu vou tomar um certo cuidado aqui em relação ao que é esta denúncia à época, porque o que aconteceu? Eram denúncias de que poderia ter esse esquema e poderia ter esses descontos. Mas isso são coisas que vêm, pessoal,
desde 2015, 2016. A operação da Polícia Federal sem desconto já chegou em 2016. Ou seja, já estamos em outro governo petista. Então, assim, a realidade é que essas denúncias vieram várias vezes e as respostas dos órgãos competentes de, tá tendo esse desconto, vamos investigar, vamos dar uma modernizada nisso, nunca foi ir atrás do cerne do problema, da raiz estrutural do problema dentro destes descontos. Ou seja, era meio que jogar pra frente, vamos corrigir, prevenir e não investigar esses descontos. Até que, de fato, e aí vale o elogio, neste caso, a Controladoria Geral da União, a CGU, que começou uma cadeia de entrevistas para identificar que não havia, de fato, os descontos, que não havia permissão. E a partir disso se desencadeou todo esse processo e a Polícia Federal agiu no fato. E o Kriegner traz uma coisa aqui que é fundamental. Se fosse descontos não permitidos na folha de 10 juízes, o problema teria sido resolvido há 30 anos. Então, é muito sobre passar desapercebido e é muito sobre quem eles descontavam. E é muito sobre as facilitações dadas aos sindicatos no Brasil, que foram um instrumento utilizado para tirar dinheiro destas pessoas. Então precisa se haver também uma investigação muito forte, como já está vendo, mas assim, colocar em escrutínio os sindicatos e por que eles, e a lógica da permissão ali, de falar, essa pessoa concordou, por que eles foram coniventes com isso e como que isso aconteceu, para onde foi esse dinheiro e como essas autoridades que erraram, lucraram. E quando lucraram, que elas fiquem presas, que elas não demorem anos e anos para ficar presas, que seja mais rápido. A gente precisa no Brasil voltar a valorizar operação de combate à corrupção, porque ela mata, ela toma, ela destrói o nosso país. Mas é seletiva, né? Mas é seletiva. As operações são seletivas. Mas foi, enfim, fala importante, contundente aqui da Dias Peixoto, mas é nesse sentido também, pessoal, que eu proponho que a gente ouça aqui também, novamente, o presidente da Associação Nacional dos Peritos Médicos, o Luiz Carlos Argolo, que ele também disse que se apurarem com rigor, vão acabar descobrindo diversas outras irregularidades no próprio INSS. Vamos ouvi-lo. É preciso um esforço concentrado da CGU, do TCU, do Ministério Público Federal para investigar outras denúncias que a gente já fez. Caso como benefício sendo liberado com atestado médico, sem perícia, sem ninguém passar pela perícia, pessoas recebendo BPC-LOAS sem sequer apresentar um documento com foto na hora da avaliação. Tudo errado. A Previdência Social virou um grande balcão de negócios escusos. O INSS é uma caixa preta, precisa ser aberta. A população precisa saber. A população tem que saber para onde está indo o seu dinheiro. E é esse o espírito que todo mundo que está ouvindo aqui agora, a gente não pode se divorciar dos problemas do país, ainda mais com quem mais precisa entre nós aqui nessa sociedade. O próprio Argolo aqui foi muito feliz na fala dele. A gente não pode realmente se omitir, fingir que nada aconteceu, pelo menos na medida que esse assunto vá se esgotando, fingir que, enfim, passar por debaixo do tapete e fingir, e acabar em pizza, para variar, como nesse país. Eu acho que o povo brasileiro já está cansado de que acabe em pizza. Agora, ele bem mencionou a Controladoria Geral da União e o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, ressaltou que os bloqueios, enfim, começam em maio e também o objetivo seria reorganizar o sistema do INSS. Em nome aqui da precisão, também da direita ampla defesa e ao contraditório, vamos ouvi-lo. Nós estamos falando, e não custa repetir, de uma operação e uma investigação que tem como principal objetivo proteger os aposentados brasileiros e garantir que a sua aposentadoria seja recebida em toda a sua inteireza, em toda a sua integralidade, sem descontos indevidos. Realmente parece que no Brasil atual, Mano Ferreira, realmente parece que a gestão da Previdência virou aquela casa dos esquecidos, né? Ninguém viu, ninguém sabe, não é comigo, terceirizando a culpa e o aposentado pagando a conta desse escárnio, dessa esculhambação monumental. Não dá pra gente subestimar isso ou relativizar isso. Pois é, Marinho, e tem algumas informações objetivas que a gente precisa lembrar. Primeiro, quem está sendo beneficiado, quem foi beneficiado ao longo desses anos por esse esquema? Sindicatos. Entre outros, um deles, cuja direção é executada pelo irmão do presidente da República, que é vice-presidente do sindicato.
e quem não demitiu até agora o ministro responsável pela indicação do presidente do INSS, que, segundo a Polícia Federal, estava como parte nessa engrenagem toda. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Até quando? Né? Quando teremos, de fato, uma satisfação do presidente a respeito de mais um esquema de corrupção que acontece sob um governo presidido por ele e, dessa vez, que tem entre beneficiários um sindicato dirigido pelo próprio irmão do presidente. 100 milhões, tá vendo essa... 100 milhões de reais. 100 milhões de reais? Traz aqui mais detalhes pra gente, David Tarso. Não, é porque o que o Mano citou, né? O irmão do presidente Lula teria sido beneficiado com 100 milhões de reais com esses descontos promovidos por meio da folha de pagamento do INSS. O sindicato dirigido pelo irmão dele. O sindicato dirigido pelo irmão. E aí a pergunta fica, né? 100 milhões para este sindicato. Tem os outros sindicatos que receberam ainda mais. E a pergunta é, o que eles fizeram com o dinheiro? E eu colocaria também a dúvida, quantas campanhas eleitorais e atividades políticas foram financiadas com esse dinheiro. Porque, embora diretamente o sindicato não possa favorecer uma campanha, mas a gente sabe que existem maneiras e maneiras de se fazer isso aí. Então, será que a gente está aí chegando perto, né, de um primo da Lava Jato, um primo do Petrolão, que veio de dinheiro de outros fundos para financiar a campanha política e para financiar a atividade legislativa, ou sei lá o que mais que está sendo envolvido aí? Isso, o buraco é muito mais embaixo. É por isso que já tem que começar a cortar as cabeças agora, porque nós vamos chegar aqui numa questão profunda que ninguém estava vendo antes. E sabe o que é legal lembrar também? Triste, né? Não é nem legal. É que 2 semanas atrás a gente estava noticiando aqui, falando que o estudo de que se não forem feitas mudanças estruturais na Previdência, em 2029 a Previdência quebraria. E aí a pergunta é, quebra? Mas como é que tem dinheiro então para poder sustentar sindicato? Como é que se tem dinheiro para poder vazar desse jeito, não é que tem que mudar estruturalmente, tem que acabar de parar de roubar. É só parar de roubar que o negócio vai funcionar. Perfeito. Esse escândalo perfeito. Cara, salva de palmas aqui para o Henrique Krieger, por favor. Pelo seguinte, esse escândalo é a prova viva de que o Brasil não precisa criar novos impostos, basta você tapar os ralos da corrupção previdenciária, que talvez a gente estaria em outra situação, né, Jess? Eu até discordo aí nesse caso, porque é claro que a gente tem que parar com a corrupção, mas o sistema previdenciário é insustentável também. Então, mesmo que não haja roubo, é preciso reformar novamente a Previdência. Sinto-me corrigido, corretamente corrigido, e complementado aqui pelo Mano. Jess Peixoto. Eu concordo plenamente. Eu acho que no final do dia... Assim, gente, eu acho que a corrupção é um problema do Brasil desde 1500, tá? Eu não acho que é PT, PL, PSDB, nada. Eu acho que desde que as primeiras caravelas atracaram no sul da Bahia, não é isso? Exatamente. E eu acho que nunca mudou isso. E aí dentro, o brasileiro fica sofrendo com pessoas que tomam dele. E pessoas que tomam oportunidades, que tomam sonhos, que quando o dinheiro de uma obra ele vai ser desviado, o que é desviado é o benefício da obra, é o dinheiro dos seus impostos. Então, assim, o que a gente não pode perder o senso de indignação. O senso de cobrar justiça. Não é ficar no sofá falando, a corrupção é normal no Brasil. Não pode normalizar. Porque quando a gente normaliza, eles chegam com denúncias lá de corrupção e falam, vamos fazer isso, vamos fazer um sistema de segurança de face. Eles não levam a sério. Mas quando eles sentem que esse tópico te toca, que você está mobilizado com ele, que você se importa, que você vai buscar políticos, legislações, que você vai apoiar quem combate, eles se sentem minimamente obrigados a responder. E isso já é um motor de mudança. Então a gente precisa acordar, a gente precisa sair do sofá e parar de deixar esse tanto de assaltante de colarinho branco ficar ileso no Brasil. Meus amigos, situação complicadíssima. Mais um comentário pra gente arrematar aqui, David Tarso. Que o PDT vai fazer uma reunião hoje, né, entre os dirigentes do partido, incluindo o Carlos Lupe, né, que é o presidente atual, para definir aí a situação envolvendo essa crise do INSS. Agora, se vem a desculpa que foi o instinto correto em algum grau da militância do atual governo dizer que, não, mas a corrupção começou no governo anterior. Beleza, mas é mais ou menos como aquele sujeito que herda um carro que ele sabe que é roubado, ele percebe na frente dele do painel o rádio solto
e finge que tem nada acontecendo e segue pilotando o mesmo carro. Não, e é muito esse pior. ponto é muito bom, seu. Sabe por quê? Porque agora, com a expansão da operação, a gente já está em 2016/15. Exato. Então, o governo Bolsonaro poderia falar, não, mas começou no governo anterior. E o governo anterior provavelmente poderia falar, começou no governo anterior. E daqui a um ano, talvez a gente descubra A que culpa é do começou FHC. no Fernando Collor. Minha gente querida. Que já tá preso. Que já tá preso. Aí resolve. Mas a gente não pode perder de perspectiva que, segundo as investigações até agora, o volume de recursos desviado aumentou assim estratosfericamente a partir de 2023. Então, não dá para menosprezar isso ou dizer, sempre foi assim. Não, nem sempre foi assim e piorou. E isso precisa ser E fazendo um endereçado. complemento ao humano, e a razão pela qual, até agora, pelas coletivas, a gente tem visto que isso aumentou, é que o número de sindicatos/entidades ali que eram cadastradas para poder fazer esse desconto, ele aumentou muito. Então, com isso, os descontos aumentaram bastante. Então, isso está intimamente ligado ao sistema dos sindicatos, ao funcionamento dessas corporações dentro do Brasil. E este é um tópico que foi revisto lá no Michel Temer e que depois os sindicatos passaram a pleitear força e ganharam muita força neste governo. E isso sem esquecer também que durante o governo Bolsonaro teve a queda ali da contribuição sindical obrigatória, né? Que isso terminou bastante aí vários outros... enganou na atribuição dos louros. Foi o Temer? Foi Temer? Então, durante o governo Temer, que teve o fim, perdão, Temer, tá assistindo a gente. Está mal informado. Pode, parabéns, Temer. Mas teve ali Disponha. E aí ficou sem dinheiro, né? Os sindicatos precisaram buscar por alternativas, ainda que escusas. É isso que a gente tá vendo por aí. Com relatoria do Rogério Marinho, inclusive. Agora, quem Não é quiser meu botar a primo, culpa em quem... Pode pôr a culpa em quem quiser. E vai ganhar os louros quem conseguir estancar essa sangria, já que estamos falando de Temer, estancar essa sangria e fazer com que esse esquema de corrupção acabe de uma vez por todas. Não tem que manter isso daí, viu? Não tem. Definitivamente não tem que manter isso daí.